hoje nós estamos aqui com a Ju Fagundes, essa maravilhosa que é proprietária de 3 restaurantes, é cozinheira, já teve confeitaria. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço pelo convite. Um prazer poder dividir a história e todas as experiências de uma vida, né? E que tem muitas, né? E que tem muitas, muitas mesmo. Ju, você tem muita história aqui para contar. Eu sei que você já teve confeitaria, hoje tem 3 restaurantes, mas vamos fazer o seguinte: como aqui a regra é a gente sempre começar com um bom vinho para regar bem essa história. Vamos tomar esse Lá. vinho aí que você escolheu pra gente? Você quer falar sobre ele? Olha, eu escolhi o Felino porque ele é um vinho que você vai ver que ele tem muita potência. Ele tem estrutura, ele tem equilíbrio, mas ele tem uma elegância, algo que nos move, nós mulheres. Mas ele tem essa garra do felino, sabe? Essa coisa de buscar, de ir atrás. Essa coisa de Ju Fagundes. Essa coisa de Chico Fagundes. E aí eu fico pensando assim, tudo que eu busquei na minha vida inteira é isso. É você ter densidade, mas você ter equilíbrio. É você ter essa estrutura, mas é você também ser elegante. E eu acho que nós, mulheres, fazemos isso com maestria todos os dias. Então, para mim, a caminhada, que eu espero que seja muito longa e muito próspera, Com certeza eu será. preciso disso. Eu preciso dessa estrutura, desse equilíbrio, dessa densidade que nos leva todos os dias a ser resiliente e, se precisar, recomeçar. Perfeito, Ju. Vamos Saúde. dar aqui. Saúde. Ju, então vamos contar essas histórias, né, maravilhosas que você tem, que eu acho que vai inspirar muitas pessoas. Conta um pouquinho pra gente, você já começou cozinhando? Como é que iniciou a tua carreira? Então, depois de formada, eu casei e vim para Curitiba Aí você formou já em turismo e hotelaria. Isso. E trabalhei muito tempo em hotelaria, né? E 5 anos da faculdade. Só que prometi que nunca mais ia fazer. Não ia mais estar como funcionário de hotel. Eu falava assim que eu queria estar como hóspede. Porque 365 dias do ano, não tem feriado, né? As pessoas faltam. E cada vez que algum funcionário faltava, eles falavam, ah, Ju, dá uma mão lá na cozinha, vai dar uma mão. E aquilo foi, então, quando eu me formei, eu falei, não quero. Casei, vim para Curitiba. Comecei com uma loja de motos, acessórios de moto. Então eu vendia capacete, Nossa. botas, né? Trabalhava com grandes marcas, macacões de couro, capacetes caríssimos. E dentro do shopping que eu tava, tinha uma confeitaria. E eu sempre ia nas reuniões de condomínio. Eu tinha 23 anos na época. Imagina, dava pitaco em tudo, porque o jovem faz isso, né? Sim. Se sente, ah, imagina, eu tô empreendendo, então eu sei dar pitaco. Até que o dono da confeitaria chegou e falou assim, por que que você não alia? Porque os motociclistas, eles paravam na confeitaria, ali no Batel. Então eles passavam na loja, compravam e iam para a confeitaria. Então, para mim, ia ser unir o útil ao agradável. Ter a loja de acessórios e a confeitaria. Nós ficamos ali por 3 anos, quebramos. E eu falei, agora eu já sou expert. Eu abro uma confeitaria em qualquer lugar do mundo. E dentro das várias Mas histórias... deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você abriu a confeitaria, você tinha alguma experiência com doces ou me conta aí? Nossa, essa é outra história. Eu tinha feito o curso de centro europeu, achando que, né, abafaria, sabia tudo. E no primeiro dia que eu fui assumir a confeitaria, a confeiteira chegou e falou: ou você dobra meu salário, ou eu tô fora. Bem Eu falei, simples. eu falei, tá fora, tá fora. E ela, então tá bom. E aí entrei na confeitaria e falei, alguém sabe fazer o bolo? Aí todo mundo falou, não, eu não faço, eu faço a coxinha. Até que uma falou assim, olha, nunca me deixaram, mas eu sei fazer o bolo. Eu falei, você é a nova confeiteira. E aí comecei a trabalhar junto com ela. Cozinhar sempre foi um prazer para mim. Eu cozinho já desde os 12, 13 anos. Fiz todos os banquetes na minha família de Natal, Páscoa, festa, churrasco. Ah, Então, já nasceu com isso. eu gostava disso. Aprendi a cozinhar. Minhas avós, uma é italiana, casada com um austríaco, a outra é portuguesa, é mineira, então ela sabe essa cozinha mineira, né, do Brasil, essa culinária tão rica nossa, e eu vi isso. A minha mãe é uma ótima cozinheira, cozinha coisas fantásticas, ela tem a mãozinha, sabe? Aquele tempero de mãe. Então, para mim não era novidade, mas eu tinha que aprender a empreender. O que não deu certo, 3 anos depois, como eu falei, a gente quebrou. Eu peguei todas as coisas e fui para minha cidade, Curitibanos. Agora,
não tem que me derrube, né? Vamos abrir um café, na época era o que estava bombando. Vamos abrir um café, então fui a São Paulo, fiz o curso de barista. Falei, agora eu já sei, já quebrei, sou confeiteira, sou cozinheira e sou barista, né? Tipo assim, não tem que dar errado, nunca vai ter nada que dar errado. Mentira. 3 anos depois dá tudo errado. A cidade na época não comportava esse giro, não tinha tantas pessoas. Então, quem iria durante a semana comer, não iria no fim de semana. E quem iria no fim de semana, não iria na semana. E foi, a gente ficou na cidade por 3 anos, o Gabriel nasceu lá, mas com 1 ano e 2 meses eu falei, Denis, infelizmente não dá mais. E aí a gente fechou as portas da confeitaria, colocamos uma placa de férias coletivas e para curitibanos continuamos em férias coletivas, porque só voltamos mesmo para acertar credor, tudo, arrumar e voltar para casa. E aí eu prometi, eu nunca mais vou empreender. Eu sou ótima cozinhando, eu sou ótima, né, gerenciando o conflito, mas eu já vi que empreender não é comigo, eu não sei, eu não tenho. E fiz isso. Por 7 anos eu voltei para os restaurantes em Curitiba, cheguei como chefe executiva, que é o cargo mais alto para uma cozinheira, e aí 7 anos depois, entre idas e vindas, e vai e dobra, e fica 40 horas trabalhando dentro de um restaurante, Que é bem pesado. voltei para a hotelaria, que foi assim, né? Vai, cai na testa de volta. Voltei para a hotelaria e a hotelaria me completou. Eu falei, gente, eu amo isso. Eu amo Eu 365 só não dias. sabia, Eu mas só eu não amo, né? sabia. Eu amo fazer escala, eu amo ter que cobrir a escala, eu amo sair de casa às 6h30 da manhã e voltar às 10h30 da noite, tá tudo certo. E falei para o Denis, falei, agora você precisa me apoiar totalmente, porque eu não vou mais ser de casa, eu vou batalhar na minha carreira. E aí, no último trabalho, Empreendeu, não quero mais. Me achei não aqui. quero, não quero. Aí chega um dono do restaurante e fala assim, eu não quero mais você como minha chefe, eu quero você trabalhando comigo, mas como minha parceira, porque você consegue. Falei, não quero. Não, eu já tinha quebrado. Eu Já já empreendi 2 vezes, Eu eu não, falei, gente, não tenho dom para isso. dessa linha do vamos empreender e quebrar, eu já tô doutorada, né? E aí resumindo, eu comprei o restaurante, parcelei o restaurante e estamos aqui 9 anos depois com 3 restaurantes, Que né? bacana. E sou apaixonada pela E o hotelaria melhor, né? 2 dos teus restaurantes, eles são dentro de hotel. E eu amo, eu amo, eu amo. Esses dias até me perguntaram assim, você gostaria de ter mais um dentro de hotel? Eu falei, sim. É uma coisa que eu domino, é uma operação bacana. Por exemplo, nós estamos aqui hoje no Dona Taça. O Dona Taça foi uma operação que eu aprendi, né? Vamos ter que aprender. Eu e o meu sócio, que é o meu marido Denis, O Dona Taça, ele já é um restaurante de rua, né? Já tem uma pegada exato, completamente tudo diferente dos diferente. restaurantes de hotel. Chove, as pessoas não saem de casa, tá muito frio. A primeira semana que esfria, as pessoas se recolhem. Tem muito sol, por exemplo, eu aluguei um ponto e eu falo que isso é o mais bacana, né? Porque você começa a empreender, não, agora tá tudo certo. Vamos alugar um ponto com área externa, porque verão em Curitiba é uma coisa que as pessoas amam. No verão as pessoas falam, posso ir lá no ar-condicionado? Entende? Então a gente nunca sabe. Verdade. Você nunca acerta. Por exemplo, há uns 3 dias atrás, que estava bem frio, uma turminha chegou e falou: a gente quer ficar lá fora. Mas tá Nunca dá para frio, entender. mas tá frio. Não, não, vocês levam o aquecedor, a gente tem uns aquecedores externos, e eles queriam ficar lá fora. Então eu falo assim, a gente está sempre aprendendo, essa é a realidade. Por mais fórmulas que você tenha e estude, cada dia você aprende. E eu acho que isso é magnífico, porque aí você aprende também que você acha que empreender é por você, né? E eu digo assim, eu empreendo por mim, mas eu mudo a vida de tanta gente, né? Eu Isso é melhoro, verdade. eu consigo, por exemplo, eu tenho muita afinidade com funcionários novos, porque eu falo assim, eu queria ter tido chefes que me falaram, você vai ficar 1 hora no telefone, a tua hora vai passar. Você vai ver TikTok, a tua vida vai passar essa 1 hora. Sério, você não quer estudar, você não quer melhorar, você não quer pôr um planejamento na tua vida, onde eu vou estar lá em dezembro? Então eu gosto disso e eu aprendi a lidar isso de vez em quando, lógico, parece um dominó, parece que nada dá certo, mas daí tem uma coisa no teu dia que faz você brilhar os olhos e você fala, nossa, estou no lugar certo, na hora certa, fazendo certo. Eu acho que é isso que é o fantástico. Ju, e assim, hoje você tem um restaurante dentro de hotel
em Curitiba e você tem um outro em São Paulo. Em São Paulo. E essas operações assim de público você acha muito diferente ou é muito São, parecido? são bem diferentes. São Paulo, eles têm uma pegada que eu acho que eles são mais carentes, né? E não se trata de falar do povo curitibano, porque quem está no hotel não é de Curitiba. Mas eu vejo assim que Curitiba, eu acho que por ser mais frio, então as pessoas comem mais no quarto, às vezes não querem descer, trabalham muito. São Paulo também, né? Lógico, as pessoas vão, eu queria uma sopinha porque eu vou continuar trabalhando. Só que, por exemplo, aqui, a hora do rush pra gente no café da manhã é às 7 horas. Em São Paulo é 9, porque o pessoal volta né, das empresas às 9 da noite, então tudo Sim, é diferente. Você tem que pensar o que as pessoas gostam de comer lá é diferente do que as pessoas gostam de comer aqui. A gente tenta manter sempre, né, o padrão de café da manhã de hotel, mas você tem que pensar. De vez em quando, por exemplo, lá os meus cozinheiros colocam cuscuz no café da manhã lá e sim, sai. e sai. E sai. Aqui Aqui, não, aqui eu coloquei e não saiu. bom, mas coloca e me chama que eu Olha aí, ó. Viu? como boa Já nordestina. temos. Então é isso, eu acho que você vai se adaptando. Por exemplo, eu acho que a maior, assim, dificuldade que eu tive quando comprei lá, porque eu sou muito operacional. Se Então, você assim, cai para dentro mesmo, nossa, o né? dia que tá tudo errado, eu tiro essa roupa, coloco a minha doma, coloco a minha bandaninha, coloco, né, o meu sapato de segurança e entro na cozinha. 10 minutos depois eu tô dando risada. Porque lá não é trabalho, lá eu me divirto. É, sim. Então, quando eu chegava em São Paulo, eu vou dirigindo para São Paulo. Não tenho muita paciência de aeroporto, chega uma hora antes, tem que despachar. Geralmente levo mercadoria daqui para lá, que eu já estou acostumada a trabalhar. E eu chegava e fazia a mesma coisa. Então, eu chegava e falava, quero me desestressar, eu vou para a cozinha. Até que um ex-gerente meu falou assim, por que você não confia na gente? Você fala todo dia que nós somos uma droga. E aí eu falei para ele, eu falei, mas gente, eu não estou falando isso, eu estou ajudando. Tem evento, eu vou para a cozinha, eu ajudo, eu trago receita diferente. E aí eu entendi aonde eu estava errando. Eu falei, se eu quero ter mais restaurantes, essa é a primeira lição, delegar e confiar. Verdade. E todo Então, negócio, né? Ou você tem pessoas ali que te dão esse suporte, né? Que você e hoje eu falo, acredita. vocês querem minha ajuda? Gritem. Então eu fico no escritório, daqui a pouco eu escuto lá, Dona Juliana, dá para vir ajudar? Vou lá e ajudo, Me mas eu pediram, eu tô indo, espero, né? mas eu Sim, espero. Eu isso é aprendi, legal. eu aprendi desse jeito assim meio, né? Eu digo assim, não me meter aonde não fui chamada, realmente. Mas o restaurante é teu, você tem o direito. Não tenho, porque eu fico lá 1, 2, 10, 15, 20 dias, como já fiquei um mês lá. Mas depois disso é eles que, né, pegam a bola Que e tocar. continuam. Sim, Então, como que eu vou querer que sempre eles passem para mim se a gente nem ensaiou a jogada, né? com certeza. Então, eu acho que essa foi uma das maiores lições, assim, sabe? De sair de Curitiba, de sair daqui e dizer assim, gente, é isso, é respeito. É respeito e eu vou te falar que ainda é mais uma coisa, maturidade, né? Porque o que você falou antes, às vezes as pessoas têm muito essa coisa, mas a cozinha é minha, né? Eu sou É. dona, eu vou lá e eu sei cozinhar, eu trago receitas novas, mas tem que ter realmente esse equilíbrio, né? Tem. Eu falo sempre assim, eu acho que um dos maiores problemas hoje dos cozinheiros é o ego, É verdade. né? As pessoas falam assim, mas eu não lavo louça. Eu falei, Não como é tem que um como dentro da cozinheiro vai querer a sua cozinha limpa se ele não ajuda, Exatamente. né? Acho que o exemplo, nessa coisa do exemplo, ela ainda funciona muito. Exatamente. E outra coisa que eu fico pensando assim, como é que você vai querer subir se você não tem alguém embaixo de você que Não tem saiba? como. Você tem Então que a pessoa ter. só fica cozinhando, a outra só fica lavando, quer dizer, a cozinha não evolui. Nunca. Não, e você, como proprietário, você é uma empresária, né? Se você não tiver essas pessoas, como é que você vai crescer? Como é que você teria três Exato, restaurantes? Como exato. é que você vai estar em três ao mesmo tempo? É Perfeito. impossível. É isso mesmo. Ju, mas assim, eu sei umas outras histórias suas. Vamos ver se a gente conta aqui. Nessas compras, né, dos teus restaurantes, tem uns fatos. Tem, é, tem. Eu sempre falo assim que pra gente, quando eu resolvi entrar em cozinha, e eu entrei, né, mesmo lá, quando eu estava lá na faculdade, com meus 18, 20 anos, tem alguns fatos que eu acho que as pessoas têm. Então, se você é muito magrinha, como é que vai carregar uma caixa de batata? Como é que puxa um saco, né? Na nossa época era tudo sacos de laranja, a gente espremia o suco. uhum, Não tinha essa do suco pasteurizado, natural, que chega hoje. Não, era tudo, né? Então, você pegava uma caixinha de verdura, as máquinas eram muito grandes, e sempre teve isso. Então,
e chegaram, né? Então, duas coisas que aconteceram muito assim. Uma delas foi isso: homens olhando e te chamando de burra, como se diz, sem nem pedir licença. E eu acho que eu poderia ter fomentado essa história. Nossa, eu não sou burra. Como assim burra? Por que burra? E hoje eu falo, para cada situação que teve, uma vez eu fui apresentar um prato e apresentei errado, e um dos convidados falou assim: você é burra, esse prato não se chama assim aqui em Curitiba, e eu sou de Santa Catarina, então para mim estava tudo certo, era o nome do prato. Outra vez eu não queria uma oportunidade, não quis, e a pessoa me falou: você é burra, tá tudo bem. E você Ok. comprou o seu primeiro restaurante, né, nessa E eu oportunidade. comprei o meu primeiro restaurante assim, depois de ter quebrado os três. E eu falo, é isso, para cada burra na vida eu tenho um restaurante. Então que venham mais burras para que me alimente mais essa compra, esse desafio, esse querer mais da vida. Porque não é provar para eles, não, mas é a certeza do que eu faço tá dando certo. Sim. Ju, e esse é um grande diferencial que você tem esses dois mundos hoje. Você tem uma super expertise, né, uma experiência com restaurantes dentro de hotéis, que isso é bem difícil, você ser o dono, né, e você estar ali atuando. Você tem realmente, você pode montar um negócio, inclusive, de como gerir isso, porque eu acho que é uma coisa muito específica, né, é, dentro desse segmento mesmo. A alimentação eu sempre falo que é muito abrangente, né? E os hotéis, eles estão aí para pôr todo mundo, né? Pôr a equipe, pôr o dono, pôr o empresário. Eu falo, às vezes lá no meu Instagram, eu falo assim que às vezes eu sou eu presa. E tá tudo bem. Para algumas pessoas falam assim: nossa, mas você trabalha muito. Eu não trabalho, porque eu faço o que eu gosto. Mas realmente não é fácil você administrar um restaurante que nunca fecha. Um restaurante que sempre está aberto. Um restaurante que a qualquer hora, né, a não ser na madrugada, você vai receber pedidos. E as pessoas também, hoje em dia, eu vejo assim que a nossa maior dificuldade é com o nosso recurso mais precioso, que é o recurso humano, que é a mão de obra. Pessoas, né? As pessoas nem sempre compram esse sonho, porque quando você está num hotel, você quer uma vida de rainha, independente da diária. Ai, mas essa é uma diária de 200, essa é uma diária de 30 mil reais. Para aquela pessoa, ela está no limite do orçamento dela e ela se sente uma rainha dentro daquele hotel. E quer Mas ser as super bem pessoas, atendida. não, as pessoas acham assim: ai, gente, mas poxa vida, eu trabalho numa escala de 5, 6 por 1, trabalho Natal, trabalho Páscoa, trabalho Ano Novo. É realmente desafiador. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem uma coisa muito assim grande, que é a gente tem uma rotatividade que hoje você vê um cliente, amanhã você não vê mais ele. Então, você tem uma única chance. Né? Por exemplo, no Dona Taça, se eu errar com você, você vai me dar uma segunda chance. O hotel não te dá. Então é sempre esse deadline. O prato tem que sair bom, lindo, maravilhoso, gostoso, tem que atender as expectativas, tem que me dar lucro, porque senão eu não tenho como pagar a cliente, eu não tenho como me manter. Então você vai equilibrando esses pratos todos e no fim do dia você fala assim: nossa, hoje foi o melhor dia. E amanhã daí você tem evento, e fecha coffee break, e tem happy hour, e o pessoal quer música ao vivo, e você daqui a pouco está conversando, por exemplo, nós aqui no Pimenta de Curitiba, a gente teve o pessoal das Olimpíadas, há um tempo atrás. Então, assim, e conhecemos toda a delegação de triatlon e tudo. E eles ficavam muito indignados, isso foi antes da pandemia. E eles ficavam muito indignados que a gente deixava uma TV ligada, passando as notícias. Aí veio uma alemã um dia e conversou. E falou assim: por que vocês deixam a TV ligada se ela só passa desgraça? No meu país, as desgraças não são noticiadas. A gente trata de coisas boas, porque é o café da manhã. Imediatamente eu fui lá, tirei a TV e falo: nunca mais vai ter TV aqui. No começo, até as pessoas pediam, sabe? Por que você tirou a TV? Mas fazia tão bem você colocar um jazz, colocar, sabe, E uma até para musiquinha. que a atenção das pessoas estejam ali no café, né? De compartilhar, de conversar. Até porque a tecnologia hoje trouxe muito isso pra gente, né? Você está aqui, está no celular, então as pessoas nem conversam. Nem converso. E aí eu falei assim: gente, você vê, precisou alguém de fora vir dar um feedback desses e mudou.
Hoje eu não tenho TV em São Paulo, não tenho TV aqui em Curitiba. No Dona Taça, às vezes o pessoal fala, ai, põe uma TV aí pra gente assistir jogo. Claro, na Copa a Sim, gente claro. colocou. Mas assim, o meu interesse não é isso. O meu interesse é que valorize o produto que está na mesa. Porque E a as mesa pessoas. é o encontro. Assim, não tem nada melhor do que uma boa conversa, né? Com uma boa Sim, comida, um imagina bom você tá ali vinho. olhando, daqui a pouco a pessoa faz um gol, ali, anda, eu botei, fui, ou daqui a pouco ela passa o final da novela, ou a série, enfim. Eu falei assim, o alimento que está na mesa é o mais precioso pra gente. Eu tenho uma frase que eu uso no Pimenta, que eu falo assim, não existe amor mais sincero que o amor pela comida. Tem no Porque, teu guardanapo, né? Eu adoro essa porque frase. você ama a comida. É, Quem não ama? Se você tá com fome, a comida te abraça, ela te acalenta. Se você tá num dia super ruim, você lembra de uma comida de mãe, você lembra, né, de comida de vó, pede para o maridão fazer aquele prato para você. Sempre ele tem esse negócio do afeto. verdade. Então eu falo assim, mais do que fazer dinheiro, negócio de alimentação é abraçar quem você não conhece. É verdade. E cria essas experiências que vai mudando. Eu tenho cliente que fala assim: ai, eu comia tantos anos atrás, um baião de 2 mil, ele ainda está no cardápio, sabe? Então, você vai trazendo e você vai resgatando isso. É isso que você falou, é muito importante e fez até eu lembrar de uma coisa quando eu era criança, que eu ouvia muito a minha avó falar, né, que comida é amor. Se você tá num dia ruim, a tua energia não tá boa, a tua comida não vai sair Não vai, boa. não vai. E não sai. Eu falo isso, sabe? Às vezes eu falo assim: é uma das coisas que, para mim, é lei dentro dos restaurantes. A comida de funcionário tem que ser muito boa, mas muito boa. Então, como é que eu sei quando é que um cozinheiro é bom? Eu falo para ele: faz um arroz e feijão. Porque um arroz e feijão bem feito, gente, É, você cozinha qualquer coisa. qualquer coisa. Agora, hoje, esses cozinheiros, alguns, eles chegam achando que eles não precisam fazer isso. E como eu aprendi a cozinhar em casa, eu entendo que isso é abraço. Você abraça a tua equipe, depois você abraça o cliente, depois você abraça um salário maior, você vai abraçando. Então, porque a comida é o elo para tudo. Mas eu falo assim, cozinhar realmente é a minha vida. Não esperava isso lá. Se alguém me perguntasse isso com 20 anos, 21 anos, e tudo começou porque eu encontrei o Denis e ele me apoiou na primeira confeitaria, né? Então, assim, a gente casou, ele falou, vai lá, é isso que você quer fazer, vamos lá. E, e eu falei assim, mudou a minha E vida, assim. quebrou junto e foi na outra, E quebrar. foi, vamos quebrar de novo. Esse apoio é fundamental, né? Então, eu falo isso, assim, né? De todos os burras que eu tive algumas pessoas que foram muitas que também me apoiaram, E né? que acreditaram. E que acreditaram, e que falaram, vai dar certo, eu confio que você vai abrir, vai ser uma ótima dona de restaurante. E E hoje eu penso assim, será que vai vir o quarto? Será que vai abrir uma Né? Eu já ia perguntar. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Ju. Você tem os restaurantes, né, dentro dos hotéis e o Dona Taça, de onde que surgiu essa ideia? Nossa, o Dona Taça foi uma história muito legal. Na pandemia, estávamos eu e o Denis, então a gente também não sabia o que que era. E eu falei o seguinte, eu falei para as meninas, né? Falei, olha, vão para casa. A gente é uma equipe inteira de mulheres. Eu falei, vão para casa, fiquem com seus filhos, porque eu não sei se isso vai durar uma semana. Burra, né? Totalmente burra, achando que era uma semana e ia Mas a tirar. gente, ninguém sabia, né? Gente, A ninguém gente imaginava. as notícias eram, assim, não tinha clareza. Não tinha. Então, aí eu falei assim: a gente não sabe se vai ficar uma semana, 15 dias, um mês, mas eu acho que vai ser rápido. Eu lembro que eu falei para elas. Então, no dia 13 de março, a gente falou para todo mundo ir para casa, e ficou eu e o Denis. No dia 20, o hotel fechou. Aí eu falei: gente, a coisa estava ficando um pouco mais grave do que eu imaginava. E voltamos no dia 10 de abril. Depois, eu acho que tinha passado a Páscoa. E nesse tempo ficou eu e o Denis com uma. Porque assim, a gente não sabia. Então, foi fechado o restaurante. Eu não me lembro se foi numa terça ou numa quarta, assim. Mas eu tinha feito todos os pedidos. Eu acredito que na quarta. Segunda-feira eu fiz os pedidos e as entregas ficaram terça, quarta. Então a gente tava com uma adega cheia. Eu tava com todos os freezers cheios. Eu tava na época com 6 pudins ali. E eu falei, Denis, ou a gente começa a vender isso ou nós vamos quebrar, né? Porque não tem para onde. E aí eu falei, restaurante fechado, a gente zero, né, experiência, assim, tinha uma loja no delivery, no iFood, mas era assim, era uma coisa que a gente nem explorava, sabe? Tipo, Deixa aí, né? de vez em Deixa quando um estar. cliente que vinha com, vocês entregam, então beleza.
E aí a gente começou a tomar. E aí eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha e não dava tempo, porque eu tava naquela roda do hamster. Levantar, chegar às 5h30, 6 horas no café da manhã, abrir o café da manhã, ir cozinhar, cobrir folga de funcionário, voltar à noite e tal. E eu tava naquela assim, então 10h30, 11 horas, 11h30 eu tava saindo do restaurante para no outro dia de novo, 6h30, 6 horas, 5h30 tá lá e assim. E quando deu esse freio de mão na vida, eu lembrei que eu tinha um fermento natural congelado. Eu lembrei que eu tinha uma máquina de defumar que eu tinha comprado há 2 anos e meio parada lá no nosso estoque. E aí eu falei pro Denis, eu vou fazer uma pizza pra gente. Nossa, a primeira pizza. Se batesse na parede, acho que abria uma cratera. Eu falei, ó, se tudo der errado, vamos colocar isso para destruir casa. Umas 10 pizzas dessa resolve a vida. E começamos bem tranquilamente. Então, meia garrafa de vinho e uma pizza. Guardamos o vinho para outro dia, porque era muito. E lá pelo 10º dia já estava indo 2 garrafas de vinho, 2 pedaços de pizza, a pizza sobrava inteira, ninguém queria comer. E daí começamos a defumar. E aí eu falei pro Denis, é o nosso próximo negócio. Vai ser pizza e vinho. E o Denis falou, a gente... Só não é você que vai fazer. Eu falei, só não posso eu fazer, porque... Mas depois ficou boa, Sim, depois ficou boa. Aí depois eu fui ficou pegando. boa não, maravilhosa. Aquelas receitas que você tem, meu Deus do céu. E aí eu falei pro Denis, o Denis falou, não, tudo bem, eu acredito em você, sempre acreditei, mas a gente tá brigando para não quebrar um. E vai abrir outro? Como é que você quer abrir outro? Falei, Denis, não sei, mas a gente vai, é o nosso próximo negócio. E aí um dia ele passeando, saiu lá do Pimenta, aí, na época a gente deixava o carro em casa, né, economia de combustível, fazia tudo a pé, a gente mora aqui perto, e ele passando, acho que tinha saído passear com os nossos cachorros, viu o dono colocando a placa. Aí no outro dia ele me mostrou, ele falou, vamos a pé que eu vou te mostrar. Eu falei, é isso. Tem área externa, é bem iluminado, fica numa esquina, é de fácil acesso, tem lugar para estacionar. Eu falei, é esse o negócio. Vai ser o pizza e vinho aqui. E aí, entre brigas de choro, e vende carro, e vende terreno para não quebrar, naquela coisa toda, ele entrou em contato com o dono, e o dono falou, olha, a gente ainda não está pondo, mas vocês vão ficar como o primeiro da lista. Só sei que em agosto, ele falou, é de vocês? E a gente vai rodar. Isso foi em agosto de 2020? 21. Então, tinha fechado tudo em março e nós estávamos em agosto locando o negócio, né? E aí, ele falou, vai rodar o contrato. E da onde que a gente tem? O aluguel. Tava lá se equilibrando. Vai lá, vamos lá, não sei o quê. Falei, Denis, vai, vamos tocando a vida, vamos tocando e, sei lá, vai aparecer. E aí, vai e pega dinheiro no banco e passa cartão de crédito. Gente, a gente equilibrou os pratos que podia, o que não podia e locamos. E aí, quando locamos, até que saiu tudo, deu quase 60 dias, né? Então, entre agosto e outubro, foi assim, agora vocês começam a pagar. Porque até então era a taxa da imobiliária e tal. Em outubro, eu fui chamada no hotel onde eu tinha o primeiro restaurante para uma conversa, porque eles queriam voltar com o buffet. Porque até então a gente estava servindo em bandeja nos quartos ou em bandeja no restaurante, para não ficar aquela circulação de buffet. Mas tinha assim 20, 30 hóspedes. Mal equilibrava as contas. E aí, quando eu fui na reunião, um dos diretores me perguntou: quer comprar São Paulo? Eu falei, quero, quanto? Não, né? Tipo. Não, você ouviu bem, nós estamos no meio da pandemia, você quer comprar São Paulo? Aí ele falou assim: olha, Juliana, é lá no Itaim Bibi, perto do Brooklyn, Cidade Monções. Eu falei, não tem problema, a minha irmã mora em São Paulo, eu fico na casa dela. Gente, São Paulo não é Curitiba, eu fico na casa da minha irmã e em 5 minutos eu tô lá, né? Ela mora a 6 quilômetros de São Paulo, dá 1 hora de trânsito. Então, aí eu falei, quero quanto? Ele falou, vou te passar o nome do dono lá e você negocia com ele. Passou, a gente começou a conversar. Eu quero tanto, não quero isso, não. Falei, para mim não é o valor, tem que ser parcelado. Eu falei, tem que ser parcelado. E aí, uma daquelas coisas que acontecem no mundo, a minha sogra vendeu um terreno e entregou um dinheiro pro Denis e a gente conseguiu dar entrada, assim, tipo, providencialmente no restaurante. Divina. Aí hoje, né, já está quitado o restaurante, claro. Eu sempre falo, a gente tem ainda muitos requisitos, né, da pandemia, acho que mexeu com todo mundo. Com certeza. Mas a gente vai equilibrando, e eu acho que é isso, é o pé na porta.
né? Eu falo assim, que o meu estilo é muito isso, né? Eu chego chegando a quanto? Fala quanto. E depois a gente, sei lá, eu sempre falo, se a notícia chegou no meu ouvido, né? Existe um Deus lá que tá falando assim, Juliana, tô pondo no teu colo, ou você quer ou você não quer. Se você não quiser, tudo bem. E aí vieram as críticas, né, da família, que eu acho que são as que mais nos põem no chão, assim, né? A gente tem que ter muito equilíbrio Você não tem emocional. vida, você já não tem vida. Como é que você vai comprar um restaurante e tem outro pagando aluguel, né? Da onde tirar dinheiro? Falei, gente, vai dar tudo certo. Vai, a gente vai encontrar, vai. Eu falei, só vamos. E aí vem a crítica que nós somos uma família que nós somos de entregar 100%, tudo. E aí, por acaso, nesse ano começaram a aparecer vários cursos de marketing digital, de não sei o quê. E eu ficava vendo aquelas lives, né? E até que uma delas falou o seguinte: mais vale o feito do que perfeito. E eu falei assim, tá aí. Mais vale 3 restaurantes do que nenhum. Mais vale três E restaurantes. agora está super bem estabilizado, né? Deu uma volta por cima, Ju. E Isso é agora eu falo assim, eu aprendi que tem coisas que não dependem só de mim. É tudo perfeito? Não, Não, mas está tudo feito. Então eu já durmo em paz. Toda noite eu falo assim, eu fiz o meu melhor, a minha equipe fez o melhor que ela podia, que ela conhecia, que ela sabia. As coisas estão. É desafiador todos os dias, porque você tem que aliar o amor, os custos, o lucro, né? E fazer isso um grande bobó, vamos dizer assim, em que tudo seja harmoniosamente perfeito quando está no prato. é verdade. Então, mas é isso, assim, É. sabe? Ju, e aqui dentro, assim, eu conheço o cardápio aqui do Dona Tassa, amo tudo. Amo aqueles mini risotos, a pizza, tudo. Mas aquela pizza, foi você que criou uma que tem um ovo no meio com queijo? Eu não sei nem como que é o nome. Cachapurri. Sim. Gente, o que é aquilo? Então, daí nessas coisas de blogueiro, você vai vendo tudo, né? Você vai vendo curso de marketing, você vai vendo a blogueiragem, fazendo propaganda, isso tudo, né? Lá na época que todo mundo estava enclausurado. E até que um dia, não sei por quê, alguém me passou, estava ali falando sobre uma receita e falou de uma esfirra. Eu falei, não, mas não tem a ver comigo a esfirra. Mas eu gostei da ideia. Alguma coisa grande, né? Um gema mole, pimenta do reino, 4 queijos. E aí eu fui descobrir que é um prato típico da Geórgia, o cachapur. E aí a gente colocou no cardápio. E faz muito sucesso. Quem come, Sim, volta e nossa. volta e volta. Eu confesso que a primeira vez, né, que eu vi no cardápio, e foi inclusive o Denis, disse assim, você já experimentou isso daqui? Eu disse assim, Denis, eu vou ser bem honesta, eu achei muito estranho, né, uma massa de pizza com ovo, com a gema. Eu adoro ovos, assim, mas eu achei estranho essa Sim. tua receita, assim. Aham. Aí eu disse, mas eu tô aqui para me arriscar. Gente, eu mal terminei, eu disse assim, Denis, por favor, já traga outra, porque esse negócio é muito bom. Não, ele vicia, porque eu não sei se é o equilíbrio da gema mole Mas com, não dá para com, explicar. com a Tem que gordura dos 4 experimentar. queijos, que fica tudo meio amanteigado, assim, então é um ovo diferente. Isso também aconteceu com o brisket, com esse defumador, que a gente fez, e hoje a gente tem clientes que só vêm por causa do brisket, que é uma carne que fica temperada por 24 horas e defumamos por 18. Então, porque ela tem um sabor Que é uma intenso. delícia também, eu já experimentei. Sabe? E eu falo assim, nada disso teria ocorrido se não tivesse dado essa pausa, sabe? Então, quando às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu falo assim, meu momento é inegociável. O vinho é um momento inegociável. Às vezes as pessoas estão tão ali correndo e, ai, eu não estou produzindo, eu não estou sendo eficaz. Gente, o ócio criativo realmente só funciona quando você para de se cobrar. E você passa a querer entender que tudo é criação. Você sair, dar uma caminhada no parque, às vezes você pode ter a melhor ideia. Você ler um livro, você dormir mais cedo e acordar no outro dia animado. Você parar e tomar um vinho, arejar, ouvir o que o outro tem para falar. Eu falo assim, eu falo muito, né? Então eu falo assim, ai, é uma das coisas que tá. Eu sou a louca das listas. Eu tenho lista para tudo. Lista do que é para comprar. Agora eu estou na fase de estudar suplemento, porque você tem que tomar isso para dormir melhor, você tem que tomar isso para a pele ter colágeno, você tem que ter isso para a memória ficar melhor, o sorriso ficar melhor. Então eu tô lendo. E aí eu vou fazendo listas. E uma das listas que eu fiz desse ano, que é meta, é eu falar cada vez menos. E Mas por que ouvir isso vai cada te mais. fazer feliz? Vai,
Vai, porque eu acho que as pessoas têm tanto para falar e a gente às vezes atropela. Eu sou muito Eu acho, 220. eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, né? Até o ponto que isso nos faça bem também. Sim, Eu falo muito também. E eu aprendi, sim, na vida a ter equilíbrio. Só que eu sou geminiana, sou comunicadora, então tá meio que, né, eu vou. Mas precisa ter equilíbrio, né? A gente precisa chegar num ponto que faz bem para o outro e faz bem para sim. si de uma forma Eu harmoniosa. falo assim, às vezes as pessoas têm tanto para falar. E eu vejo assim, às vezes eu fico prestando atenção assim nos restaurantes. Você vê que tem uma pessoa que fala, 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 e a outra só faz assim, É, tipo assim, eu não sei se ela tá concordando mesmo, se ela você, não quer, ela tá falando assim, deixa falar, é. né? É quando você briga com o marido, né? Meu marido faz muito isso, quando eu começo a falar, falar, Uhum. falar, ele começa assim, eu. Porque é isso, ó, as pessoas têm muita coisa para falar e Todo para mundo tem dizer. alguma coisa E às importante para vezes a gente vai compartilhar, né? atropelando, meio trator, assim, né? Então eu falei assim, eu sempre brinco que eu falo assim, o meu estilo pé na porta me trouxe até aqui, mas eu preciso Mas não evoluir. necessariamente, né, o que te traz até aqui pode te levar até ali. Então eu falo assim, para mim, eu estou numa busca muito grande, eu tenho lido muito, 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 por causa disso, porque eu falo assim, gente, eu cheguei até aqui, mas eu não, essa fórmula, pode ser que dê certo, mas você vê que o mundo todo está mudando. Sabe, Ju, uma coisa que eu já fazia muito, eu sempre tive uma busca muito grande pelo autoconhecimento. Eu acho que quanto mais a gente se autoconhece, melhor a gente fica e mais a gente prospera. Sim. Eu acredito muito nisso. E, assim, eu atuei muitos anos, apesar de hoje, né? Apesar não, graças a Deus, hoje atuo com marketing já há mais de 10 anos, mas atuei bastante tempo na área de recursos humanos. Então, eu estudava muito sobre comportamento humano, tinha que me autoconhecer para que eu pudesse Sim. levar soluções, né, para os outros. Mas na pandemia em si, eu tive um momento muito diferente, sabe, de autoconhecimento, onde eu sempre tive muita, apesar de ser da área, apesar de sempre buscar o autoconhecimento, mas eu tinha um pouco, talvez, de preconceito Sim. com terapias, sabe? Sempre achava assim, nossa, parece que terapia eu não estou bem, né, do juízo, sei lá. Sim, A gente tem parece que essa coisa. parece que você já você tá ali porque você tá frágil, né? Isso. Para mim. Nossa, gente, olha, eu dei um salto, eu vou falar assim, profissional, pessoal, emocional, de todas as formas na minha vida, e eu aprendi tanta coisa sobre mim, e uma dessas que você está falando do falar, né, Uhum. do equilíbrio entre essa fala, entre o falar e o ouvir, e isso é super importante mesmo, isso faz Bom, uma diferença na nossa vida enorme. e eu acho que assim, ó, as pessoas, eu adoro estudar. Eu sou uma pessoa que eu sou viciada em Eu também, estudar. eu Se adoro eu não ler, estudar estudar. 1 hora por dia, tem algo muito errado comigo. Ou eu não estou muito bem, ou eu tive um dia muito ruim. Mas eu gosto de estudar. E não só, né? Eu estudo muito sobre cozinha, lógico. Às vezes o Denis fala: Meu Deus, você chega em casa, meia-noite, e você vai assistir série de comida. Eu falei: Sim, mas sempre tem, né? Aquele pudinho do gato. Sim, Mas eu também, eu fiz isso e eu comecei, e o meu start foi engraçado, foi quando eu comecei a estudar marketing digital. o marketing é tudo na vida. Porque você começa a falar e daí você fala, eu tenho vergonha da câmera. Daí daqui a pouco você fala, mas por que eu tenho vergonha Por da que que eu tô vendo câmera? da câmera, né? Né? Tem Tipo, porquê. imagina, eu dou a cara a tapa todo dia servindo um risoto. E eu não, eu tô pronta para ouvir crítica. Qual é a diferença de servir um risoto ou de servir uma receita, de passar? E aí entrou uma pessoa que foi fantástica na minha vida, que foi o Gelson. A gente fez um programa na pandemia que se chamava Show Gastronômico. E ele me apresentou isso. E ele falou: Juliana, você fala muito bem, você não tem problema, você não trava com a câmera. E vamos fazer. Então, só que daí assim, eu me via na câmera e falava: puxa, posso melhorar isso, né? Não tá muito legal. Mas isso é o bacana, é a gente se olhar e a gente ter esse olhar que a gente pode sempre estar melhorando. Nossa, a postura tá errada aqui. Aí veio um mercado, pediu para eu fazer algumas receitas, né, na Aham. pandemia, harmonizadas. E aí eu falei assim, gente, olha só quanta coisa eu aprendi e melhorei porque eu tô disposta. Então as pessoas não evoluem, Se elas não se se não permitirem. se permitir. Eu falo assim, o pessoal ri dos restaurantes que eu falo assim, a vida é dura para quem é mole, é o meu bordão. E hoje eu falo assim, a vida é muito curta para você não fazer tudo que você veio para fazer Com aqui, certeza. entende? Então se permita viver, experimentar um vinho. Ontem eu fiquei pensando assim, porque tem vários vinhos, né, que me representariam assim,
Tem um Lei da Rosé que ele é fantástico, que quando você põe ele na taça, ele não se perde na taça. É fantástico. Quantas pessoas se perdem na sua própria taça, sabe? Elas não têm essa estrutura para se aguentar em taça, sabe? A pessoa entra no lugar de trabalho e ela some, ela entra num curso, ela some, na casa ela some. Será que ela some ou será que ela está deixando sumir, sabe? Isso é muito mais sobre, é o que eu sempre digo, é mais sobre você. Sempre é sobre você. Ah, fulano falou isso mal de mim. É sobre você. É sobre você. O quanto você está permitindo absorver aquilo, né? Ou Com qualquer coisa. certeza. Sempre é sobre a gente. Então, assim, quando a gente está bem, gente, pode vir o que vier, a gente dá conta. É bem isso. E eu assim, comecei a pensar nisso. E outra coisa que eu acho super importante, eu comecei a estudar o meu feminino. Isso é Então, super assim, importante. pé na porta é algo que não é feminino, né? Você não imagina uma mulher descendo o pé ali e quebrando uma porta. Então eu falei, opa, tá me fazendo falta, sabe? Esse lado doce, esse lado elegante, né? E aí eu falei assim, então eu vou começar a estudar isso, e daí isso já puxou família, já puxou hora, já puxou ócio criativo, já, né? As pessoas vão dizer assim, nossa, tenho me maquiado sim, mas quando eu Isso não é tô na ótimo. operação, por quê? Porque eu não preciso estar ali toda descabelada com uma bandana todos os dias. E você tem que se sentir bem. O melhor, é o que eu sempre falo, é você se sentir bem. E se Você se se sente não bem. se sentir, também tá tudo bem. E outra coisa que eu tenho brigado muito e tenho pedido muito dentro dos restaurantes é: mulher não julga mulher. Isso faz um bem danado pro teu feminino. Você ficar culpando pai, mãe, vó, tia, funcionária, amiga. Não, gente. É, A gente não julga, você nunca está no lugar do outro. As pessoas têm mania de julgar, né? Ah, mas a Juliana fez isso, mas por que que eu fiz isso? Ou por que que eu não fiz do outro jeito? Por que que eu comprei 3 restaurantes? Era importante. Para mim era importante. Então, apoio. E aí eu falo assim, quando você tem essa rede de apoio em casa, com o marido, com filhos. Nossa, o meu filho, nessa jornada toda de cozinheira mesmo, eu saía de casa às 6h30, ele estava dormindo. Eu chegava às 10h30, ele já estava dormindo. Então, eu via ele uma vez na semana na minha folga. Então, hoje em dia, eu falo para as meninas, eu falei, vocês não precisam abrir mão da mulher, vocês não precisam abrir mão da carreira, se isso for importante para você, né? Se não for importante, é. tá tudo bem. Mas não dá para a gente querer ter uma vida melhor, oferecer um tênis, né? Na época do Gabriel, era aqueles tênis de luzinha que era caro, que dói. Não dá para você ter um tênis de luzinha se você não quiser trabalhar. É toda aquela coisa, né? De todo bônus, ele tem um ônus, não tem jeito. Mas a gente tem que trazer esse Mas as equilíbrio. pessoas acham que não, né? Que tudo tem que ser, eu mereço. Tem uma frase que eu adoro. Eu mereço. Merece por quê? Porque você nasceu sã, inteligente? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, é meio clichê, mas é verdade. Não tem sucesso sem dor. Não tem. Não tem. Infelizmente, eu acho que a gente pode apaziguar, por exemplo, o meu dia. Às vezes, agora a minha família mesmo, ela entendeu que eu posso trabalhar 24 horas, como já te falei, trabalhei 40 horas, foi o máximo que eu fiquei sem dormir, foi batidão. Mas aí eu vou lá e paro para tomar um café com a minha família. Pronto, isso me recarrega para mais 40 horas. Então, assim, você tem que ter E essa esses balança, laços, né? Esses laços a gente não pode perder. Não pode, porque assim, o problema quando você começa a achar que tá tudo muito doído, é que você não tá fazendo nada por você. Eu lembro que antes da pandemia eu sempre tive uma pegada de trabalho muito louca, sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. E eu comecei a perder aniversário de amigos, casamento, recusei ser madrinha, sabe, de batismo, tudo porque eu não tinha tempo. Não tinha tempo. Porque o meu tempo ele estava totalmente voltado para o trabalho, né? Eu queria fazer mil coisas. E depois eu disse, não, tá errado. Então hoje, se eu recebo um convite, né? Ontem mesmo encontrei uma colega na Vinopar e ela disse assim, Sol, amanhã é meu aniversário, vá lá. Eu digo, eu vou. Tô com a agenda lotada, coisa de trabalho, mas eu vou Mas lá. dá tempo. Eu vou lá prestigiá-la, dá tempo. Posso passar lá uma horinha, né? Mas a gente não pode perder isso, essa conexão humana. Exato, eu falo assim, quando eu volto de São Paulo, de vez em quando eu faço uns time-lapses e tal, e eu sempre falo a mesma frase: longe é o lugar que você não quer ir. Difícil é o lugar que você não quer ir. Ponto. O restante você dá tempo. Você acorda uma hora mais cedo, você vai dormir uma hora mais tarde, isso não vai te afetar. Né? Claro, vai afetar se você fizer isso todos os dias. Mas, poxa, hoje eu tenho um aniversário, então hoje eu vou parar,
provavelmente você vai dormir mais tarde, e amanhã talvez você tenha que acordar mais cedo para dar uma recuperada. Sim. Mas isso é uma vez na semana, né? O problema, eu Às vezes falo... até mais, né, Ju? Às vezes Dá um até jeito. mais. Mas eu falo, é a roda do hamster. Então, para mim, a pandemia foi realmente fantástica, porque eu enxerguei isso. Tudo eu posso quando eu quero. Agora, É o que você dá e prioridade. você freou? Você falou que freou lá também. E não foi maravilhoso? Você ganhou quantos anos nessa freada, né? Não, e sabe o que é engraçado? Que assim, às vezes você tem muito essa sensação, nossa, mas se eu frear, talvez eu vá perder clientes, talvez não sei o quê. Eu aumentei. É incrível como eu comecei a pensar em coisas diferentes, trazer soluções diferenciadas e aumentei o meu leque, consegui fazer mais coisas, né? Isso é incrível. Eu acho que assim, e a gente é muito dinâmica, nós mulheres somos muito Sim. dinâmicas. Então, se você está abrindo mão de alguma coisa, é que aquela não está mais se encaixando na tua vida, não está mais fazendo sentido para você. E eu sempre falo assim, a vida é muito abundante, né? Você sempre está ali, todo dia você pode ter um insight, todo dia você pode ter, eu brinco, né? Ah, eu tô trabalhando agora para ver se quando a sorte chegar eu tô preparada, né? Mas é isso, se você está ali trabalhando, se você está treinando todo dia, você está se melhorando, foi o que você fez. Você melhorou tanto que as pessoas vieram, porque além de tudo elas confiam mais. Sim, com certeza. E é isso mesmo. Ju, eu acho que a gente já falou bastante. Falamos E, mesmo. e que maravilha, que conversa boa, né? Tenho certeza que a tua história vai inspirar muitas pessoas, né? Você tem realmente um brilho, você tem uma luz, né? A gente brinca, a gente se chama assim, né? Ser de luz, alma bonita. Exatamente. E é isso mesmo, né? E assim, parabéns pela tua história, parabéns por não ter desistido, né? E parabéns por estar aqui contando, porque não é fácil a gente vir aqui, né, e contar. Eu acho que é muito dignificante você lembrar, porque a gente tem esse problema, né, nosso. A gente acha que a nossa história é só mais uma história. E não é. E não é. É a nossa, é a minha. Nossa, é o que me faz aqui, eu sempre falo, é o meu cerne. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de contar essa história. De ver o quanto ela é bonita, porque realmente a gente às vezes põe essa venda, né, de correr atrás, de montar, sempre na minha, né, é sempre o próximo cardápio, qual vai ser o melhor cardápio, qual vai ser a outra receita, qual receita de sucesso. Então, às vezes você esquece de olhar o que faz, o que te faz, né, o que faz a roda girar. O que faz a roda girar é isso, é a Juliana, né? Então, um brinde a Juliana. Um brinde a você, Sol. Obrigada. Obrigada a você.